Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós nessa noite, né? Eu preciso primeiro agradecer a oportunidade do trabalho. Já começou meio atrapalhadinho aqui na parte tecnológica, mas o mentor da informática já apareceu aqui e resolveu tudo. E a mentor desencarnado e a mentora encarnada, que foi minha esposa, correu tudo atrás aqui, ninguém estava olhando, ela foi lá que ajeitou tudo para mim enquanto eu mudava de sala. E deu tudo certo. Então agradeçamos ao mentor desencarnado e a mentorinha encarnada aqui do meu lado. Funcionou, deu certinho. Como é bom começar com música, né? Eu acho bacana isso, uma excelente iniciativa. Nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, da trilogia lá da transição planetária, você vê em vários momentos o plano espiritual antes de iniciar um trabalho, ou no início do trabalho, eles cantam músicas, tocam música para elevar o padrão vibratório. Né? A música, nesse sentido, funciona tanto quanto uma oração. E é fantástica a ideia de vocês. Começaram muito bem também, falando de caridade, né? E das diversas campanhas, e é sensacional isso. Ô André, se você for fazer a pré-eleição lá na nossa casa, tem música antes. Por enquanto, o Gil não está presencialmente, mas tem o Genival que ele toca antes da pré-eleição, toca 2 músicas e começa a pré-eleição. Que show de bola, hein? Parabéns, é uma belíssima iniciativa. Já começamos bem, então. Agora, essa promessa que você e o Gil, né, ficaram fazendo, que a live vai ser sensacional, que vai ser ótima, não sei o quê, isso aí põe na conta de vocês. Até a parte que vocês fizeram, tava bacana. Dali para frente, tirem esse peso dos meus ombros. Olha, onde já se viu uma coisa dessa? Mas é uma alegria estarmos aqui hoje, falar de Jesus, falar deste capítulo. Eu vou começar, se vocês me permitem, apresentando o livro, ó. Boa Nova. Como estamos conversando aqui com uma casa da Aliança Espírita Evangélica, nas escolas de aprendizes do Evangelho, a gente usa por uma boa parte o Redentor. E vai aqui a primeira dica. Usemos como uma bibliografia subsidiária o Boa Nova. Para os alunos, né? Quem está na equipe, quem trabalha, quem vai lá facilitar a aula já sabe. Mas para os alunos eu recomendo, esse livro é espetacular. Nós pegamos o Evangelho de Jesus, os 4 livros lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aqui nós temos, vamos dizer assim, os bastidores daquelas situações. Né? Esse diálogo mesmo com Nicodemos está lá no Evangelho de João, mas aqui a gente vê ele mais aprofundado, vê ele mais detalhado. É possível extrair outras tantas reflexões. E é um baita privilégio para a gente que é isso, esse tipo de literatura, né? Conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. As lições, inclusive, passam a ter mais sentido. Esse aqui é um exemplo clássico. Em outras filosofias ou religiões cristãs, essa história do nascer de novo, o pessoal faz um malabarismo danado para explicar a simples e pura reencarnação. Então, lá eles fazem um exercício complicado. Aqui seria muito mais simples se qualquer um com acesso lesse essas informações, né? Você vê Jesus explicando a justiça divina de um jeito bem mais tranquilo, bem mais fácil de se entender. E mais, além de aprofundar, a gente conhece um pouco mais de detalhes importantes que a gente vê por aí. Mas eu não vou dar spoiler. Sem spoiler, vamos seguir o roteiro, que é para não dar furo aqui. Então, agradeço novamente a oportunidade. Eu preciso mandar um beijão para a Sol, né? A Sol que me gerou o primeiro contato, a primeira possibilidade. Uma grande amiga que eu já fiz em tão pouco tempo, junto com os outros companheiros ali do curso de facilitador. Muito bem. Olha só o que já mandou. Eu já mandei para um monte de gente, hein? O pessoal clica. Quem está assistindo também funciona, sim, Luiz? Funciona, é só mandar na hora. Viu, pessoal? Vai clicando nessa setinha aqui de baixo, ó, vai convidando os amigos para assistir.
O Pix que eu prometi foi só para quem estava no teste, porque agora eu já estou vendo que tem muita gente, a coisa vai ficar meio pesada, né? Então, e outra, vamos pegar esse dinheiro e vamos destinar para as campanhas que o Gil e o Luiz conversaram lá no início da live, que precisam muito mais e são muito mais importantes. Toda oportunidade de trabalho para o bem, de trabalho para Jesus, deve ser aproveitada. Toda possibilidade, toda oportunidade. Para a gente que está aqui nessa labuta e tem acesso a esse conhecimento, a gente não pode perder as oportunidades. Se não é com dinheiro, existe outra forma, qual que é? Divulga. Divulga a campanha, como os dois acabaram de fazer. Divulga a campanha, vai lá, fala, contata. Vai cair na mão de alguém que eventualmente pode fazer uma contribuição financeira que ajude. Né? Às vezes a própria mão de obra em campanhas aqui de São Paulo, a pessoa vai lá e se bota, né? Arregaça as manguinhas e vai para cima. Não podemos perder as oportunidades. Bom, vamos lá. Olha só, gente, o livro Boa Nova, já falei, aqui está no capítulo 14, né? A lição a Nicodemos. Vou pegar aqui meu dedo para mostrar o que é uma literatura. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o primeiro parágrafo do capítulo. Você pensa assim, lição a Nicodemos, vai falar de reencarnação, vai falar de nascer de novo. Nesse primeiro parágrafo, só eu, que não sou lá grande coisa, hein? Vamos combinar, quem me conhece sabe. Só eu, que não sou lá grande coisa, extraí 3 reflexões curtas e eu vou explorar elas para comprovar o que eu estou falando. Tá? E vou ler pequenos trechinhos, né? Que é para ninguém dormir, eu vou ler de pouquinho em pouquinho, porque daí ninguém cai no sono. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado, agora vai, apego aos textos antigos. Extremado apego aos textos antigos. Esse era um dos problemas dos fariseus. Eles conheciam a lei mosaica. E o personagem do capítulo, o Nicodemos, era um fariseu, que também conhecia profundamente a lei mosaica. Ele era um pouquinho diferente dos outros fariseus, a gente vai ver daqui a pouco. Mas um dos problemas dessa galera era, eu conheço a lei mosaica, eu estudo a lei mosaica e discordo veementemente de qualquer coisa que, na minha interpretação, isso é importante, é contra a lei mosaica. Esse apego, eu vou falar como se trata de conhecimento, é uma convicção, certo? Todo mundo aqui tem as suas convicções. Para falar uma coisa muito simples que todo mundo vai encaixar, convicção político-partidária, por exemplo. Olha, eu só acho que esse caminho é o certo. Eu só acho que aquele caminho é o certo. Os fariseus achavam que só a lei mosaica era certa. Quando a gente é muito convicto e a gente finca o pé nisso, nós deixamos de ver o outro ponto de vista. Nós deixamos de conhecer outras possibilidades. E isso sabe como é que é, no fim das contas? É dar uma bela de uma travadinha. O André não estava travando aqui, o André estava travando aqui no começo. Isso é dar uma bela travada no teu processo de evolução, no meu processo de evolução. Quando alguém fala assim, eu tenho convicção, e ponto final, eu acho que só tem um caminho. E se o caminho, por um acaso, que eu escolhi, for o errado? E aí, neguinho? E aí, neguinha, como é que fica? Olha as capotadas que nós vamos dar na vida, olha os tropeços, olha as dificuldades, os desafios, os problemas que nós arrumamos para a gente mesmo por conta de uma convicção. Não, só isso aqui está certo, o resto está errado. E vamos combinar, como seres não tanto evoluídos de um mundo de provas e expiações, a nossa possibilidade de errar é enorme, né? É gigantesca. Então, a chance de eu estar errado na minha convicção é enorme. E aí eu fico lá, amarrado nisso, e deixo de olhar as outras possibilidades. Nunca existe só um caminho. Ainda mais, poxa, num mundo tão atrasado, né? Um mundo tão complicadinho como é o nosso, sempre existem outras possibilidades, mesmo porque a galera que ajuda Deus e Jesus no trabalho estão sempre abrindo portas e janelas, escancarando oportunidades à nossa frente, quando a gente só está enxergando a que está fechada.
Então, olha só, 3, 4 linhas do primeiro parágrafo de um capítulo de um livro como esse. A gente precisa explorar mais. Ler é uma coisa, eu já li esse livro mais que uma vez, mas quando você bota o olho ali com uma lupinha, você fala assim, vou preparar uma coisa ou vou preparar um estudo para mim mesmo. Né? Essa lição a Nicodemos, na EAE, está na aula número 22. Temos lá escolas rabínicas, tal, tem 3 capítulos do Redentor, o capítulo do Nicodemos é um deles. Então, você vai lá assistir uma aula dessa, aproveita e dá uma aprofundadinha, você vai ganhar muito, vai ganhar muito. E recomendo, lógico, que qualquer pessoa que trabalhe aí na área estimule essa turminha a fazer a mesma coisa. Vai lá, indica o livro, mostra o capítulo. Aliás, não combinei com o Luiz aqui, mas eu tenho só esse capítulo em PDF, em arquivo. Se depois o Luiz, se vocês quiserem, eu mando para o Luiz pelo WhatsApp. Quem quiser ler, após essa live, ler esse capítulo, até para entender muito mais do que o André vai falar, vai lá e pede para o Luiz, eu vou mandar para ele, ele manda esse capítulo, você vai poder ler na sua casa depois, com tranquilidade, no seu computador, no seu celular, e vai aproveitar bem isso. Tá legal? Segunda coisa que está no mesmo parágrafo, nem chegamos em Nicodemos ainda, hein? Não obstante o ataque desses doutores, desses fariseus, ao trabalho de Jesus, aí agora palavras que estão no capítulo, ele seguia beneficiando os aflitos. Jesus, apesar dos cães ladrarem, dos fariseus atacarem, ele fala, pensa assim, ele falou assim, eu vou ficar lá me defendendo com esse povo que tem uma convicção, que só acha que só eles estão certos, que só aquela interpretação está certa, ou eu vou pegar esse conhecimento, essa luz que eu trouxe para o mundo e vou ajudar quem está precisando. Jesus, como exemplo para todos nós, em vez de ficar se defendendo do ataque dos outros, foi trabalhar. Falou assim, deixa a turma lá. Existem fariseus que uma hora vão entender os ensinamentos que eu estou deixando. Daqui a pouco a gente vai ver um deles que é o Nicodemos. Existem fariseus que não. Então eu não vou perder meu tempo com essa turma. Eu vou lá levar a luz para quem está precisando. Eu vou levar a luz para quem está sofrendo. Eu vou levar a luz para quem está em aflição. Mais um trechinho pequenininho do primeiro parágrafo de um capítulo de um livro como esse. Nem chegamos em Nicodemos ainda. E por último, dentro do mesmo primeiro parágrafo, os mais humildes viam em Jesus o emissário de Deus. Os mais importantes o temiam. O coração humilde, ele é desapegado de convicção, é desapegado de matéria. Essa pessoa está mais pronta para receber um ensinamento como esse de Jesus. Os poderosos não. Os poderosos têm apego ao poder, os poderosos têm muito apego à matéria, bota apego à matéria nisso, porque para eles poder e matéria, acúmulo de material, de riquezas e etc, está tudo ligado. Eles usam um para conquistar o outro e vice-versa. Se eu tenho muita riqueza, eu vou querer mais poder. Se eu tenho muito poder, eu vou querer mais riqueza. Essa turma não está preparada para aceitar um ensinamento, um tesouro inestimável como foi os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Então, por isso que, muito tempo atrás, lá na minha casa, no Centro Espírita Mansão da Esperança, eu assisti uma palestra e o palestrante falou assim, olha, quer saber virtude? Quer saber humildade nem é virtude. Aí eu fiquei assim, como que humildade não é virtude? O cara tá louco. Humildade é um pressuposto essencial, fundamental, para que as outras todas virtudes se desenvolvam. Sem humildade, nenhuma das outras funciona. Nem fazer caridade sem humildade é exatamente caridade. Aí meu queixo foi lá para baixo, né? O que é isso, cara? E não é que ele tá certo. Lá, gastei muito neurônio pensando naquilo e ele estava certo. Sem humildade é difícil você fazer qualquer coisa com autenticidade. A caridade, quando a gente faz humildade, por exemplo, às vezes, alguns cristãos
Não espíritas, não o pessoal aí do João de Camargo, os outros. Alguns cristãos, quando fazem caridade sem humildade, na verdade, eles até têm um certo interesse. Eu faço a caridade esperando que eu vou ganhar bônus hora, que eu vou ganhar uma estrelinha aqui no meu perispírito, né? Aliás, aspas, quem está assistindo essa live agora vai ganhar uma medalhinha no perispírito. Tá? Então, não tem Pix, o Pix vamos destinar ali para as campanhas que o Luiz conversou no começo. Ganha medalhinha no perispírito quem assistir essa live, quem compartilhar aqui, ó, manda lá setinha para os amigos. Aí ganha medalhinha no perispírito. Então, sem humildade, nem caridade é caridade de verdade. Então, esse é um pressuposto essencial. O coração humilde está pronto para aceitar os ensinamentos de Jesus. Então era ali, nesse povo, nesse meio, lá embaixo que eu digo, né? Entre o povo mais humilde, entre os sofredores, humilde materialmente, mas também aqueles que sofrem, aqueles que têm aflição. Esses estão prontos a perceber os ensinamentos e o amparo de Jesus. Né? Não é à toa que é quando a gente está com dor, quando a gente está danadão da vida, passando por um perrengue danado, é que a gente bota o pezinho dentro da casa espírita. Nessa hora, olha, precisou bater muito no meu orgulho, precisei apanhar pra caramba, precisou quebrar a minha carapaça de orgulho para eu falar assim, caramba, eu tô precisando de ajuda. Ó o coração humilde nessa hora aí. Aí eu vou lá e boto meu pé dentro da casa espírita. Aí eu vou lá e assisto uma preleção, faço um tratamento, abro o meu coração lá pro entrevistador. Por quê? Porque eu precisei... Olha, aí é uma pena que eu precisei apanhar pra caramba, mas valeu. Então, o coração humilde era o coração preparado para receber e perceber qual era a importância dessa figura que era Jesus. Naquela hora, imagina, né? Naquele momento, na missão de Jesus. Bom, tem mais 2 parágrafos e finalmente chegaremos à apresentação do personagem principal, porque a gente vai aprender, lógico que a gente aprende com Jesus, mas a gente aprende com o exemplo também de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um profundo conhecedor das leis mosaicas, era um rabi, né? Lá na aula que eu mencionei, na aula 22, dos rabis, a gente aprende lá, Nicodemos era um dos rabis, como era um rabi Jesus Cristo. Era um rabi, era um profundo conhecedor da lei mosaica, mas a lei mosaica não preenchia todo o coração dele. E aí nós vamos ver a apresentação dele. Olha, todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo de novas ideias, alguns espíritos acompanhavam o Messias com vivo interesse por seus elevados princípios. Entre esses, agora apresentamos o Nicodemos, figurava Nicodemos, fariseu notável, olha só, pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Essa era a diferença desse fariseu aqui para outros. O coração bem formado, além dos dotes de inteligência. O que nos diz Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 4? Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amar, a outra chama sabedoria. As 2 asas que nos levam à elevação, à presença de Deus. Um bom coração e a sabedoria. A sabedoria que se ganha, entre outras coisas, com o apuro da inteligência, com o aumento da instrução e etc. e tal. Essa era a diferença do nosso amigo Nicodemos para os outros fariseus. Pessoal, deixa eu fazer uma observação e para o Luiz também. Se quiserem interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá bom? Porque eu falo para caramba. Então, se quiserem interromper a qualquer momento para fazer uma observação, para fazer uma colocação, fiquem à vontade, hein? Manda bala. Porque senão eu vou embora. Se tiver alguma coisa, eu te levanto a mão. Se tiver alguma pergunta. Bacana. É isso aí. Senão eu vou até meia-noite, que é o tempo que o Luiz falou que eu posso falar. Ele falou, André, até meia-noite está valendo.
Ele falou, você já jantou? Eu falei, eu comi lá um lanchinho. Ele falou, então pode ir até meia-noite. Eu vou. Bom coração e inteligência apurada. Essa é a diferença de Nicodemos, um fariseu, como outros tantos fariseus, para a diferença deles para os demais. Esse bom coração era o que permitia ele entender, quem era a figura do Cristo. E aí, olha o primeiro diálogo dele com Jesus. Lembrando que precisamos de instrução e precisamos de bom coração. Olha só. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então é o seguinte, o nosso amigo, conhecedor da lei mosaica profundamente, ele não sabia como ele alcançava o reino de Deus. Porque a razão e o coração estavam em conflito ali. A lei mosaica é uma lei dura, a gente sabe, mas não é ruim, de jeito nenhum, hein? As leis mosaicas, em dois aspectos, eu preciso diferenciar isso, né? A lei mosaica, ela tinha, a que vinha de Deus, vamos pegar lá o Decálogo, né? Os 10 mandamentos, essas são leis divinas, é a primeira grande demonstração para o meio judaico-cristão de que existem leis no universo, do átomo ao arcanjo, como a gente costuma dizer. Esse era um pedaço da lei mosaica. Depois, Moisés, para regularizar a vida civil daquele povo todo, ele mesmo fez mais uma lei, um monte de leis para botar ordem, porque aquele povo nunca tinha vivido em liberdade. Eles não sabiam o que fazer com a liberdade deles e começaram a meter o pé pelas mãos, fazer uma pataquada atrás da outra e taca ali Moisés dita a lei. Agora não pode isso, agora não pode aquilo. Olha, vocês estão fazendo bobeira. Mas a lei mosaica era dura, justamente para pegar um povo totalmente indisciplinado, que não sabia o que fazer com a liberdade, de pouquíssima maturidade espiritual, e botar esse povo na linha ali, ó. Botou todo mundo no quadrado, ó. Todo mundo tem que seguir a cartilha aqui. Os 10 que Deus mandou e mais as 400 mil que eu estou escrevendo aqui todo dia, porque vocês não param de aprontar. Essas leis eram seguidas à risca por esses fariseus e repassadas ao povo da época. Não batia. Para um cara com um coração bom, que nem Nicodemos, muita coisa não funcionava, não batia. Ele conhecia a lei, mas ele não sabia como chegar ao reino de Deus. Aí o que ele faz? Vai perguntar para Jesus. Jesus, eu sei quem você é. E eu conheço a lei mosaica de trás para frente, de frente para trás, do avesso, de ponta cabeça, plantando bananeira, eu consigo ler a lei mosaica. Mas eu não sei o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus. E aí Jesus dá uma resposta, gente, que serve para Nicodemos, lá 2000 anos atrás, e olha, Jesus dá uma resposta para a qual eu não terei resposta. Já vou dar o spoiler. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhes sentido os textos. Aí, a hora que eu li isso aqui, eu falei, ai, Jesus, porque eu conheço um pouco, todos nós que estamos aqui, que frequentam o João de Camargo, quem está assistindo isso aqui agora, quem vai assistir no futuro, todos nós conhecemos pelo menos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, certo? A gente viu nas aulas de EAE, a gente assiste nas preleções, a gente lê um livro ou outro, a gente assiste umas palestras no YouTube. Agora, quem é que sente os ensinamentos de Jesus? Porque foi essa a resposta que ele deu para Nicodemos. Falou, você conhece as leis? Conhece, você interpreta as leis? Muito bem, Nicodemos. Parabéns para você. Mas você sente essas leis? Olha, vamos voltar aqui para 2022, janeiro. É a primeira live, né, desse ano aqui, João de Camargo? É, esse ano é. Primeira, então. Então, primeira do ano aqui, nossa, coitado de vocês, estão me aguentando. E aí eu vou falar para vocês,
quem é aqui que conhece as leis de Jesus, mas que além de conhecer, sente elas dentro do coração? Foi a cutucadinha que Jesus deu no nosso amigo Nicodemos. Escreve aí, pessoal. E para qual? Eu não. Levanta a mão, então, faz assim, ó, bota a mãozinha assim, eu sinto. Se sente, ó, ganha 2 medalhinhas no perispírito. Não vai ganhar uma só, ganha 2. Quem sente os ensinamentos de Jesus no coração vai ganhar 2 medalhinhas. Eu vou ficar com uma medalhinha só por estar aqui na frente, tendo coragem de falar com vocês hoje. Porque sentir, eu acho, a gente está falando em nascer de novo, né? A lição de Nicodemos é nascer de novo e a primeira interpretação é a reencarnação. Eu acho que quem sente os ensinamentos de Jesus já nasceu de novo, dentro dessa encarnação. É um renascimento. Vamos combinar? Cara, se eu pego esses ensinamentos maravilhosos que esse homem deixou, é um exercício constante, concordo plenamente. Porque conhecer é uma coisa. Sentir ele, a hora que eu sinto, a hora que eu ponho esses ensinamentos para dentro do meu coração, eu começo, mas, gente, não tem como, é um choque, é uma modificação assim gigantesca. A gente começa a se modificar, a gente realmente renasce. Vamos pegar um exemplo clássico do cristianismo, o nosso amigo Saulo de Tarso. A hora que ele conhece, e ele fica lá anos e anos estudando aquilo, anos e anos, fica 3 anos no deserto, trabalhando reflexões profundas dentro dele para valer, com muito trabalho lá, trabalho de tecelão, no meio do deserto, ele e mais 2 pessoas, né? Áquila e Prisca, se não me engano, era o nome das 2 pessoas que estavam com ele. A hora que ele está com essas 2 pessoas, 3 anos lendo todo dia, meditando todo dia, trabalhando na labuta, com aquele sol do deserto em cima da cabeça. A hora que aquilo entra no coração dele, Saulo renasce como Paulo de Tarso. Ele conseguiu. Medalhinha para o Paulo de Tarso. Ele sentiu os ensinamentos de Jesus no coração. E foi esse o primeiro recadinho que Jesus deu aqui para o nosso amigo Nicodemos. Falou, olha, não adianta você conhecer, você conhece. Nicodemos, como um rabi, não só conhecia, como ele ainda era um dos encarregados de transmitir aqueles ensinamentos para quantos alunos fosse, né? Cada rabi tinha os seus seguidores, aqueles jovens, aquelas crianças, a quem eles educavam. E Nicodemos era um dos famosos e um dos bons rabis daquela época, procurado para educar jovens, né? Como exemplo, ele foi um dos que preparou, sem julgamento, porque quem fez EAE já sabe, ele foi um dos que preparou Judas de Queriote. Judas de Queriote era um dos alunos de Nicodemos. A partir de um determinado momento, Nicodemos pede para ele assim, vai conhecer aquele João que está lá no deserto? O cara falastrão, grandão, tá falando que o Messias está chegando. Vai lá ver se esse cara não está meio maluco das ideias e vem falar comigo. Porque era parte do trabalho desses fariseus fiscalizar outros possíveis, como pegaram muito no pé de Jesus até que deu no que deu. Judas virou um seguidor de João para levar informações para Nicodemos e depois, naturalmente, como todos os seguidores de João, passou a seguir Jesus. Então, esse era um trabalho importante de Nicodemos. Então, ele era um profundo conhecedor da lei, ele era um rabi, ele era um fariseu, mas um cara de bom coração. Então, ele percebeu que era Jesus. Falou, opa, esse aí é diferente, deixa lá. Tanto é que ele vai encontrar um Jesus assim, meio que na surdina, era à noite, era um local afastado da cidade. Ele não poderia, num primeiro instante, ser visto com Jesus. O que não está no Evangelho de João, e está nesse livro, mais uma coisinha que a gente ganha, além de livros desse tipo, é que Jesus não estava sozinho com o nosso amigo Nicodemos naquela noite. Acompanhavam Jesus 2 apóstolos. Daqui a pouquinho a gente vai chegar neles. Então, tinha ali 2 testemunhas daquele encontro.
né, que depois João escreve no Evangelho. Bom, e aí vem a lição. Olha, o mais simples de tudo nesse capítulo é falar de reencarnação, né? Ainda mais no meio espírita, né? Quando Jesus fala para ele, bom, um dos caminhos para alcançar o reino dos céus é nascer de novo. Então, a primeira era, sinta os ensinamentos que você recebe. Não adianta só ler, interpretar, estudar. Sinta. O segundo caminho é, tem que nascer de novo. Então não é agora. O recado que ele deu para Nicodemos naquela hora é assim, meu, não é agora que tu vai alcançar o reino de Deus. Porque aquele coração e aquela razão de Nicodemos vivia em constante conflito. Mas como que eu vou? Ele sabia da condição dele, como eu sei da minha, como o Luiz sabe da dele. Ele disse, bom, não é no fim dessa vida aqui, eu não alcanço o reino do céu, mas nem que a vaca tussa. Não vai rolar. Nicodemos, sem um profundo conhecimento sobre reencarnação, esse era um dos conflitos. Nessa aqui eu não chego. Aí Jesus vem com essa boa para ele. Falou, ó, tranquilo, Nicodemos. Ó, te dá uma dica. Tem que nascer de novo. Então, renasce quando você sente os sentimentos, renasce quando de verdade o espírito segue a sua jornada independente da veste material que ele tem. Esse é o segundo e o mais simples. E aí vem o diálogo que é o mesmo que está lá no Evangelho de João. Ah, pô, mas como que dá para nascer de novo? Como que eu, desse tamanhão, ô Jesus, olha para mim, eu tenho aqui 1,60m, 1,70m, como que eu vou entrar de novo no útero da minha mãe? E mais, muda tudo, ô Jesus, meu senhor, meu amigo. A alimentação é diferente, o corpo é diferente, eu não caibo mais lá, como é que funciona? E aí que está o lance de sentir e conhecer. Porque daí Jesus dá uma lapadinha nele e fala assim, olha, se você, que é um doutor das leis, está com dificuldade de entender, imagina, né, você precisa ir além, você precisa estar aberto. Esse é um outro problema da convicção. Seguindo as convicções que ele tinha, ele não estava com a mente totalmente aberta para tudo. Nicodemos já era diferente, ele já era melhor que os outros fariseus, né? Temos outros fariseus bacanas, temos Gamaliel, por exemplo, para quem leu Paulo e Estevão, Gamaliel era um fariseu, era um rabi. Opa, tem recado? É o tempo. 10 minutos? Ah, meu Deus! Tá vendo como o André fala demais? Dá nisso. Aí ele pega e fala isso para, olha, precisa sentir, precisa renascer. Então nós tínhamos rabis que tinham essa capacidade. Gamaliel, quando conheceu os ensinamentos de Jesus, já depois da morte de Jesus, também se converte ao cristianismo. Né? E isso deixou Paulo, antes Saulo, doidão, porque ele falou assim, não, Gamaliel tá ficando frouxo, cara, ele tá acreditando naquele carpinteiro, o cara morreu na cruz, veio da Galiléia, tá louco, Gamaliel tá maluco. Porque Gamaliel tinha um coração pronto para entender. Bom, dada essa explicação que Nicodemos não entendeu de jeito nenhum, vem a segunda parte do diálogo, que não está nos evangelhos, senhoras e senhores. Não está lá no Evangelho de João. Está só aqui, ó, na Boa Nova. Por isso que a gente não pode desperdiçar essas fontes de informação que a gente tem. É meio errado falar que espírita é privilegiado, mas na boa, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, dá para pensar assim, né? Vamos combinar. Olha que livro maravilhoso, olha que ensinamentos que nos traz Humberto de Campos e o Chico Xavier. Bom, Nicodemos vaza e ficam lá Tiago e André conversando com Jesus. E ouviram a conversa toda. E também não entenderam patavinas. Não entenderam lufas não chega. Aí o primeiro que vai conversar com Jesus é o Tiago. E ele fala assim, Jesus, que história é essa de nascer de novo? Não encaixa, não está batendo. A lei é essa, a lei mosaica é assim, assim, assim. Porque ele também foi educado e criado pela lei mosaica. E aí Jesus dá uma explicação tão linda, que agora a gente no Espiritismo tem acesso a ela. E ele fala assim, isso é natural. Uma árvore super podada,
Você vai lá e corta, corta galho, corta, 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 corta. Ela não renasce novamente? Isso é da natureza. Um corpo vai, fica, é uma veste rota, como qualquer roupa que nós usamos aqui. Ela não fica ruim, você não rasga, joga fora. Você morreu porque a roupa não presta? Não, você vai lá e você pega uma roupa nova e continua vivendo. Ele explicou com essa simplicidade para Tiago, como uma lei natural. Ó, meu, reencarnar é natural. É natural. Ó, fica tranquila de boa. E aí vem André com outra pergunta. Tá bom, tô começando a... Ó, sabe, tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo que falava assim, estou captando a mensagem, captei, amado guru. André fez mais ou menos isso. André falou assim, ah, tô entendendo. Ele ouviu a resposta que Jesus deu para Tiago como uma lei normal da natureza. E aí André fala assim, tá bom, vamos falar que o senhor está certo. Se é necessário, se nós trocamos de corpos, por que não é todo mundo igual? Por que tem uns que são lindos, belos, formosos, altos, espetaculares, e tem um que nasce sem braço, outro que nasce sem perna, um que nasce sem olho, outro que nasce cego, outro que nasce surdo? Aí vem aquela liçãozinha que ele já tinha passado antes. Ele falou assim, mas eu já não falei para vocês que quando o teu olho é motivo de escândalo, arranca ele? Se a tua mão é motivo de escândalo, tu arranca a tua mão fora? É exatamente isso que nós vemos nesse natural processo de reencarnação. Se você deu um péssimo uso para o teu corpo lindo, perfeito, maravilhoso que você teve na uma, naturalmente você vai ter dificuldades na próxima, porque senão Deus seria muito injusto. Você já tem uma inteligência para usar esse corpão aqui lindo, maravilhoso, essa máquina inimitável. Nós temos toda a tecnologia do mundo e somos incapazes de fazer um outro corpo humano. 2000 anos depois, hein? Você tem esse corpão lindo que ninguém consegue fazer. E você acha que Deus ia dar um corpo maravilhoso para quem já fez terrível uso desse corpo? Isso é tão natural quanto a primeira lei. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. É natural. Por conta dessa história de escândalo, aí vem Tiago com aquela assim, pô, mas então o escândalo sempre vai ser necessário. Então o cara apronta e na outra vai ter que nascer quebrado e não sei o que e tal. E aí Jesus fala assim, o que diz a lei mosaica? E o Tiago fala que é olho por olho e dente por dente. Aí Jesus fala, então... E olha, gente, para quem entende um pouquinho de lei de ação e reação ou lei de causa e efeito, tem gente que fala que é igual e tem gente que dá interpretação diferente, não me cabe aqui aprofundar nisso. Essa lição de Jesus agora é fundamental, de fundamental importância. Ele fala assim, ô cara pálida, fala aí, temos o decálogo, não temos? Temos. Não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo, etc. Um monte de não. Mas a primeira lei, qual que é? Aí Tiago fala para ele, amará teu Deus sobre todas as coisas, entendeu? E a teu Deus, etc. e tal. Então, a primeira lei é amor. É amor. É uma lei de proposta, é de faça, não é de não faça. Então você está dando uma interpretação de justiça, de um espírito, de um mundo imperfeito que nós vivemos. Deus não é assim. E aí todos nós aqui, 2022 anos depois, continuamos errando quando vamos falar de lei divina e comparamos com lei terrena. Meu, Deus é perfeito. Perfeito. Não dá nem, não tem parâmetro. Então quando você vai pensar em lei divina, pensando no sistema legal da Terra, de qualquer país, não vai encaixar. Você vai ficar procurando exercícios, você vai ficar inventando coisa. Olha, é assim, é assado. Porque... Aí pega a lei de ação e reação, por exemplo, é muito comum a gente quase tratar como uma lei de talião kármica. Vamos mandar real. Quase todo mundo aqui já viu uma palestra ou duas, ou alguma interpretação, onde você pega a lei de ação e reação, ou causa e efeito, e trata como talião. Ah, não, nesse ano, nessa encarnação tu fez isso, na outra é assado.
Eu já ouvi coisas do tipo assim, ah, não, você fez uma... Gente, juro pra vocês que eu já ouvi, hein? Ah, você fez tatuagem nessa encarnação? Ah, então na outra tu vai nascer com câncer de pele. Olha que beleza. Não é assim. Não é assim, não é rei... A gente pegou a lei de Talião, lá de Moisés, deu uma roupagenzinha sem vergonha e transformou numa lei de ação e reação kármica, né? Que é para justificar, porque a gente acredita em reencarnação. E não é assim. Jesus claramente fala para Moisés não, para o jovem Tiago, ó, Moisés eu fui longe, hein? Não que Jesus não conversasse com Moisés, conversou, mas não aqui. E ele fala isso, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. E aí vem um spoiler, gente, spoiler para quem lê o livro Boa Nova. Todo mundo conhece a frase, o amor cobrirá a multidão de pecados, ou a multidão dos pecados. E nós temos essa frase registrada no Evangelho como sendo de Pedro. Numa carta, primeira carta de Pedro, está lá, o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí, ó aqui, ó, o André não mente. Jesus falava, o amor cobrirá a multidão de pecados. Vou ler para vocês. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo. E tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Jesus, conversando com Tiago, nesta noite, em que ele conversou com Nicodemos, quando Nicodemos foi embora e ficou batendo esse papo com esses dois jovens. Vocês não sabiam dessa informação. Quem lê só o Evangelho não tinha acesso a essa informação. Olha como é legal a gente se aprofundar nisso. E lá no finzinho, ainda batendo um papo com essa galera, com os dois jovens, ele falou o seguinte, olha, não se preocupem. Eu mandarei mais tarde o Consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinamentos. Aí você vai falar assim para mim, André, isso aí tudo bem, tá lá no Evangelho, todo mundo sabe, ele avisou que viria o Consolador prometido. Concordo com você. Mas no Evangelho de João, essa colocação aparece lá no final da missão planetária de Jesus. E aqui está no comecinho. Essa informação aparece numa hora que ele está dialogando com os discípulos, falando já que ele está se encaminhando para o fim da missão, que ele vai encontrar uma outra morada. E aí o pessoal fica tudo maluco. Como outra morada, Senhor? Como que a gente vai te seguir? A gente não sabe o caminho, não sei o quê. Aí ele fala das diversas moradas que o Pai tem. É um diálogo maravilhoso, viu? Está lá no fim do Evangelho de João. É uma pena que agora eu não lembro o capítulo. Eu acho que é 13, 14, por ali. Ao passo que esse diálogo com Nicodemos está lá no 6º capítulo. Está lá no começo do Evangelho de João. Então, mais uma informaçãozinha aqui. Segundo Humberto de Campos, num livro psicografado por Chico Xavier, a primeira vez que Jesus fala da vinda do Consolador prometido é bem antes do que a gente vê lá no Evangelho de João. Não foi só lá no fim, quando ele anuncia praticamente a sua despedida dos apóstolos. E ele fala da multiplicidade de moradas, aí ele fala, não, fica tranquilo, gente, eu vou mandar o Consolador prometido. Todo mundo vai aprender o caminho de Deus, e quem não entendeu agora, vai entender daqui a um tempo. 1860 anos depois, vem a doutrina espírita trazer e dilatar esses conhecimentos. É muito legal. A gente reaviva tudo aquilo que Jesus falou e dilata, a gente aumenta, a gente aprofunda esses conhecimentos. Esse exemplo, esse livro, é um exemplo clássico disso. O diálogo com Nicodemos, por si só, no Evangelho de João, já é maravilhoso. Só que ele não trouxe a profundidade necessária. Tanto é que outros cristãos, católicos e evangélicos, fazem um exercício mental incrível para justificar o nascer de novo que Jesus falou lá. Inventaram um monte de coisa, ligaram até com o batismo, etc. e tal. Na verdade, era a reencarnação. Que 1860 anos depois, vem o Consolador prometido e bota lá, linha por linha, livro dos Espíritos, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Pá!
lindo, perfeito, claro, fácil de ser entendido. Segundo o nosso amigo aqui, Humberto de Campos, já foi lá naquela noite com Nicodemos que ele fez o primeiro anúncio do Consolador prometido. Meus amigos e minhas amigas, medalhinha no peito para todo mundo que aguentou até agora, hein? Nossa, vocês merecem, hein? Sabadão, 9 horas da noite, ficar aqui ouvindo o André. Olha, parabéns para todos vocês. Se alguém quiser fazer uma colocação, por favor, talvez tenha 1 ou 2 minutinhos aí. Fiquem à vontade. Se também... cobrem lá do Luiz, quem tem o contato dele aí. Eu vou mandar o capítulo para ele em PDF. Quem quiser ler, vocês vão entender muito melhor do que eu, viu? Vocês vão ler e vocês vão falar, caramba, olha, o André falou umas 2 escorregadas lá que não tem nada a ver, viu? E tá certo, viu? Vou concordar com vocês. Mas, como que tínhamos para hoje era eu sinto muito para vocês. Mas fiquem à vontade, viu, pessoal? Vamos todos aproveitar a alegria desse momento. A gratidão que temos pela oportunidade de estarmos reunidos em nome desse Jesus, que estendeu as mãos para cada um de nós. E vamos transformar essa gratidão em amor. E vamos jogá-la para o universo, para que nós possamos nos sentir como parte de toda a obra do Criador, irmanados com todos os seres das diversas moradas, agradecidos pela oportunidade. E vamos doar esse amor agora, nesse momento, olhando com um pouco mais de carinho para o nosso planeta Terra. Essa escola abençoada que nos serve de oportunidade para crescimento, para evolução, que nos abriu as suas portas para a nossa reencarnação, o nosso nascer de novo. Vamos orar para que ela tenha em todos os cantos pessoas que escutem, que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos desse mestre amoroso que veio até nós, o governador planetário. Vamos vibrar pelo nosso país, que passa por um momento de desarmonia, de complicações, para que ele encontre os seus meios de pacificação. Que sejamos, cada um de nós, que temos acesso a esse conhecimento, agentes pacificadores de Jesus e de Deus aqui nesse país. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Vamos vibrar para que todos os dirigentes em todas as partes desse país também tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir as diretrizes que vêm do plano maior a nos auxiliar. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da área da saúde, tão fundamentais e tão exigidos nos últimos anos. Vamos vibrar por todos aqueles que, por outro lado, precisaram desse serviço, aqueles que conseguiram permanecer na vivência terrena e aqueles que fizeram a sua passagem. Para que todos recebam bálsamos, bênçãos, que percebam as oportunidades que vivem. Aqueles que se foram, que possam olhar para trás com amor e gratidão à experiência vivida e encontrem a sua paz na vida verdadeira. Aqueles que ficaram, que tenham o coração consolado por aqueles, sabendo que os que foram estarão bem, estarão ligados pelos laços do amor, indissolúveis. Vamos vibrar por todas as crianças, todos os jovens, pelos encarcerados desse país, para que encontrem aprendizado na vivência que estão passando agora. Vamos vibrar pelos nossos idosos. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem de todas as partes, que estão sim se movimentando a fim de seguir as ordens de Jesus da caridade, do amor em ação, em todos os lados, se movimentando, ajudando aonde for necessário. Com amor, com fraternidade, com solidariedade. Vamos vibrar pelos espíritas do Brasil, para que vivam em paz, em harmonia, divulgando o amor e a luz dessa doutrina e do cristianismo. Vamos vibrar pela Aliança Espírita Evangélica. Em especial, vamos vibrar pelo Centro Espírita João de Camargo, para que continue sendo um ponto de luz
em todas as dimensões, com trabalhadores encarnados, desencarnados, que todos recebam de volta um tanto desse amor que eles depositam no seu trabalho. E vamos pedir carinhosamente, com licença e com um pouco de humildade, para que nós possamos vibrar por nós mesmos e continuarmos tendo as oportunidades de crescimento e de aprendizado que essa doutrina nos propõe. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus.